Nós somos, todos nós, como cápsulas do tempo, e o bibliotecário é uma cápsula do tempo potencializada. Nós temos que ser capazes de assimilar informações como registros, pedaços de registros que podem ser úteis. Quando eu falo em assimilar, eu não estou falando só do livro. Estou falando do livro, do cinema, do teatro, da exposição, do que você vê quando você está no ônibus, um cartaz, né? Um papo de amigos na mesa do bar, sabe? Dançando e ouvindo a letra de uma música. É tudo, né? É um volume de informação tão gigantesca com as quais nós temos que trabalhar, devemos trabalhar. Volto a dizer que a biblioteconomia, o conhecimento científico da biblioteconomia, que vai nos ajudar a organizar isso nessa cápsula do tempo que nós somos e que absorvemos, né? Nós, bibliotecários, somos responsáveis para levar para o futuro o DNA da informação. Nossa, é uma aula mesmo, viu, Ana Virgínia? Nós temos ainda aqui outras tantas perguntas, assim, sabe? E aí você vai complementando muito do que nós tínhamos, né, para te perguntar. E assim, ó, você veio tocando em vários pontos que a gente foi apontando ali no nosso roteiro. E tem uma pergunta que ela vai com relação a biblioteca digital mundial, né, onde as bibliotecas nacionais fazem uma cooperação, né, por meio de um projeto. Você tem alguma informação? Você pode contar para a gente algo sobre isso? Olha, Daniela, eu não tenho uma informação segura sobre isso, mas o que eu posso assim, te antecipar é que ainda é uma ideia. Tá? Hoje, nós dispomos de redes de bibliotecas nacionais que ainda não acontece na América Latina, mas já acontece, por exemplo, na Europa. Né? Por exemplo, Portugal tem uma rede chamada Por Base, em que ele se conecta com todas as bibliotecas estaduais, vamos dizer assim, e que isso não acontece ainda no Brasil. Nós precisamos fazer isso, essa conexão entre bibliotecas. No IHGB, no Instituto Histórico, por exemplo, eu estou sugerindo o primeiro encontro de bibliotecários de institutos históricos, porque nós temos institutos históricos no Brasil todo, né? Em todo o Brasil. No Amazonas, por exemplo, tem Instituto Histórico, Pará, Bahia, São Paulo, e esses institutos nunca se encontraram tecnicamente, eu digo assim, no âmbito da biblioteconomia, para discutir o espaço biblioteca, a função do espaço biblioteca dentro de um instituto histórico. Mas já existem sistemas de informação catalográfica em que bibliotecas do mundo inteiro cooperam. Então, é possível, quando você, por exemplo, está catalogando um livro do século XVI, você encontrar nesse sistema que outras bibliotecas possuem exemplares desses livros, e o modo como ele foi catalogado, a atribuição de cabeçalhos, a padronização de autoridades, por exemplo. Então, a Biblioteca Nacional, eu desconheço, neste momento, que ela esteja em rede com outras bibliotecas nacionais. Para isso, ocorrem os encontros na IFLA, né? O Congresso Internacional da IFLA, existe o encontro de diretores de bibliotecas nacionais, onde essas questões são decididas. Mas isso é urgente. Né? O que ocorre é que o volume de material digitalizado, comparado com o volume físico, é muito pequeno. Por isso que quando alguém diz, a internet tem tudo, eu falei, nossa, o seu sentido de tudo é muito limitado, porque há um volume monumental de informação. E o que é importante dizer, no caso do trabalho com livro raro, que eu aprendi na Biblioteca Nacional, a imagem digital não substitui o exame do original. A imagem digital, ela te dá uma ilusão de tamanho, de formato, de cor, de disposição de texto, que quando você vê o original, você se surpreende. Eu diria assim, comparando o digital com o original, como eu estou falando com vocês aqui, né? Eu estou vendo você, Daniele, né? Mas ver ao vivo é completamente diferente. A gente vai criar impressões. Nossa, imaginei. A coisa que eu mais ouço, alguém dizer, pensei que você fosse mais alta. Eu digo que é a personalidade, né? Minha personalidade aqui é grande e tal. Pensei que você fosse mais alta. Eu tenho 1,52 m, né? Então,
O digital, ele é uma ação de preservação. Ele reduz volume de manuseio do original. Mas o digital não justifica impedir o acesso ao original, porque o material também é informação no livro antigo. Na biblioteconomia, nos cursos de biblioteconomia, tudo que nós aprendemos é voltado para o acervo corrente, porque seria quase que impossível pensar em ensinar o acervo retrospectivo, o acervo especial, o acervo especializado. Seria impossível, em termos de conteúdo, um bibliotecário levaria 20 anos para colar grau. Então, eu aprendi no cotidiano da biblioteconomia e uma coisa que a gente chama de bibliografia material, né? E o papel, a encadernação, ela também é informação para mim. Ela me dá esse sentido do trânsito do objeto. Tem um exemplo ótimo disso no acervo da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem a primeira edição de Macunaíma, Mário de Andrade, né? E essa edição estava no acervo de Obras Gerais, que é um acervo precioso da biblioteca. Eu pedi a guarda para Obras Raras, porque Obras Raras é reservado, né? Então, a maior restrição, o acesso não fica tão livre como acontece em Obras Gerais, mas criterioso, vamos dizer assim, embora Obras Gerais seja acervo da Biblioteca Nacional e tenha critério, né? Na Biblioteca Nacional, o regulamento não diz que a biblioteca não recebe usuários menores de idade, mas ficou muito claro que o usuário da biblioteca consulta patrimônio. Então, para consultar patrimônio, ele tem que ser capaz de responder por qualquer dano que ele cause ao patrimônio. Então, em princípio, a Biblioteca Nacional recebe usuários maiores de idade, né, aptos a responder por qualquer dano que cause no patrimônio. Então, eu pedi essa edição do Mário de Andrade, e quando eu olhei, eu fiquei assim, decepcionada. Uma edição, ela estava num estado lastimável, impressa num papel de 5ª categoria, e eu olhei, gente, mas como é que é isso? Essa edição é raríssima. O exame material me levou a uma série de conjecturas. Conversando com outros escritores, ele falou, olha, Ana Virgínia, 100% das suas conjecturas serem verdadeiras. Quando eu examinei, eu verifiquei, pesquisei o período em que ele publicou aquele livro. Ele ainda não era um cara super batalhado, ainda não era super procurado pelas editoras, e eu imaginei que o Mário de Andrade teve que fazer uma escolha entre publicar numa edição linda, maravilhosa, com papel de qualidade, com tipos selecionados, né? Uma capa flexível a 3 cores, e fazer poucos exemplares, porque ele estava bancando, ele bancou a edição, ou publicar num papel de 5ª categoria, com uma capa de cartolina, com desenho de um amigo, e atingir uma multidão. Ele preferiu atingir uma multidão. E é esse exemplar que é precioso, raríssimo, que não é passível de restauração, porque não é papel de trapos, é polpa de madeira. Papel de polpa de madeira é aquele papel que se deteriora, né? Aquele papel que, vamos dizer assim, ele enferruja. Vocês já devem ter visto em livros antigos, ou livro mesmo moderno, pontos marronzinhos, né? A pessoa pensa que é bicho, não, o papel enferruja, porque o papel é feito à base de água, a água tem minérios, e essas micropartículas ficam presas na trama do papel. O papel é uma trama mesmo, né? Ficam presas na trama do papel. Então, quando eu olhei e falei assim, nossa, eu preciso mandar embalar, fazer uma caixa adequada, chamei o pessoal da preservação, que higienizou aquele material e acondicionou numa caixa, o livro não ficasse solto, né, na prateleira, sendo sustentado pela sua espinha, né? Exclusivamente pela coluna dele, né, que é a lombada. No caso, em relação às obras raras, a seleção dessas obras, por exemplo, vocês pegam uma obra que tem cópia, geralmente é uma obra que já não tem mais uma cópia, só tem ela, e eu também queria saber se o público tem acesso, se dá para fazer consulta local ou se não. Em tese, tudo que está na divisão de obras raras é considerado raro. É importante dizer que a divisão de obras raras foi criada no final dos anos 50 por um decreto. Então, imagine, as pessoas, na época, a biblioteca era muito frequentada, os escritores tinham acesso aos armazéns, a Biblioteca Nacional até emprestava livros, imagina, né?
emprestava livros. Então, essas pessoas foram conclamadas, escritores, para ajudar na formação de obras raras. Então, eles foram selecionando no acervo de livros, que hoje é o acervo de obras gerais, os livros que deveriam compor a divisão de obras raras. Essa seleção veio imbuída de valores morais, valores religiosos, e quando eu cheguei em 2004, eu descobri que existiam livros em obras gerais que deveriam estar na divisão de obras raras, e livros que estavam na divisão de obras raras que deveriam estar na divisão de obras gerais. Foi quando eu desenvolvi, por escrito, uma política de FDC para a divisão de obras raras, estabelecendo quais seriam os critérios. Então, o primeiro critério é tudo o que foi publicado até o ano de 1720, tá? Até o ano de 1720. A biblioteca, a divisão de obras raras, guardaria, então, todo o século XV, século XVI, XVII, século XVIII até 1720. Vejam, por que esse critério 1720? Porque o século XVIII foi o século do boom editorial na Europa. Se o século XVIII viesse para a divisão de obras raras, a divisão não comportaria, ela não teria espaço para guardar esse material. Então, o século XVIII ficou em obras gerais por conta desta condição. Por isso que é importante que vocês fiquem alerta que os critérios da Biblioteca Nacional são critérios da Biblioteca Nacional. Quando a gente fala até 1720, não está aparecendo para o grande público que nós limitamos 1720 porque obras raras não comportaria. Então, o grande público, eu falo bibliotecários interessados em critérios, não pode chegar lá e dizer, não, obra rara só vai até 1720, depois disso não é raro. Não. Né? Então, nós estabelecemos 1720. Por que 20? Por que 20? Por que não 30? Porque na história do livro, na história da bibliografia, se consagrou entre bibliófilos que os primeiros 20 anos de cada século, as edições dos primeiros 20 anos, guardam as características do século anterior. Naturalmente, se você pegar um livro publicado em 2018 e um livro publicado em 1998, você não vai ver grande diferença entre eles, sob o ponto de vista editorial. Essas diferenças já começam a aparecer. A qualidade do papel, a disposição do texto. Hoje existe uma grande preocupação com o leitor idoso. Então, você já vê tipos maiores nas publicações, as letras mais espaçadas, o espaço interlinear mais caracterizado, que você não via nas edições do final dos anos 90. Mas, na história da tipografia, os primeiros 20 anos guardam as características do século anterior. Então, com base nesta teoria, eu estabeleci como critério 1720. A partir desta data, seria remanejado para obras raras aquilo que fosse identificado com algum critério material ou intelectual que justificasse o seu remanejamento para obras raras. Ficou claro para os bibliotecários que tudo que fosse publicado até 1720, eu não poderia dizer eu não recebo. Então, comecei a receber carrinhos de livros. Uma curiosidade é que vieram também as miscelâneas. Né? O que é uma miscelânea? Para você ter uma ideia. A miscelânea é uma prática da biblioteconomia, que a gente aprende em História do Livro e das bibliotecas, né? que os bibliotecários faziam ao longo de todo o século XIX, ao longo da primeira metade do século XX, encadernar no mesmo volume folhetos ou publicações de pequeno porte, com identidade ou não entre elas. Hoje, os bibliotecários não mandam mais encadernar. Vale dizer, a encadernação é uma caixa costurada no livro. Encadernação não é capa, tá? Ela é uma caixa costurada no livro. Hoje, os bibliotecários colocam folhetos dentro de caixas, de forma avulsa, e organizam os folhetos em caixas. Dificilmente você vai encontrar, ou não deve mesmo encontrar, numa estante um folheto prensado entre dois livros. Ele vai desaparecer, porque ele não tem lombada. Então, os bibliotecários encadernavam e formavam miscelâneas. Então, eu recebi livro de 1720, folheto de 1720, numa miscelânea onde todos os demais eram posterior.
Mas eu recebi porque tinha um item de 1720, porque a miscelânea, ela conta uma história de item, ela conta uma história de práticas de biblioteconomia. Meu usuário pergunta, Ana Virgínia, por que este folheto que eu estou consultando é o terceiro? Tem algum critério para colocá-lo como terceiro? Por que ele é o quarto? Então, às vezes, há uma cronologia de publicação, às vezes há uma cronologia temática, às vezes nada. O bibliotecário só reuniu e mandou encadernar tudo do mesmo tamanho. Entendeu? Então, nós estabelecemos que os demais critérios seriam verificados pelo bibliotecário. Então, o meu usuário, às vezes, chegava e dizia, olha, Ana Virgínia, eu estou consultando, eu vim aqui consultar esse livro, mas a primeira edição está lá em Obras Gerais. Eu vou lá e pesquiso para essa guarda. Ou ele dizia, olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é raríssimo, Ana Virgínia. Aí eu peço para o usuário me dar uma nota por escrito. Quero uma nota escrita. Então, ele faz uma nota de raridade. Assina, eu coloco o nome e a instituição de origem. Fulano de tal, Universidade Federal tal, e fecho. E aquela informação entra na catalogação como nota de raridade. E é o pesquisador que está me dizendo que é raro e que me faz trazer o livro lá de Obras Gerais para Obras Raras. E muitas vezes eu trago todos os exemplares, porque, veja, no acervo corrente, você sabe que os exemplares são iguais, né? Quando você vai numa biblioteca e tem 5 exemplares, você pega qualquer um. Normalmente você pega o que está melhorzinho, né? O que está mais inteirão, leva para casa para pegar emprestado. Numa coleção de livros raros, não. Cada exemplar tem um íter personalizado. O exemplar é personalizado. Então, há casos em que nós mandamos digitalizar 2 exemplares da mesma obra. 2. Por quê? Eles têm o conteúdo igual, mas existe uma outra informação que foi acrescentada e que merece ser comparada pelo pesquisador. Eu tive um pesquisador português que chegou para ver uma obra que estava digitalizada. Ele precisava consultar um exemplar. E eu não tinha chegado ainda, os bibliotecários estavam lá relutando em dar a obra para ele, porque ele tinha que consultar o exemplar digitalizado, e num determinado momento ele teria, 30 minutos, 40 minutos para ver o original. Quando eu cheguei, ele falou, eu estava esperando pela senhora. Aí foi indicada para uma bibliotecária lá de Portugal, que falou, olha, não fala com ninguém, fala com a Ana Virgínia. Não sei por quê, porque eu nem conheço a bibliotecária lá de Portugal. Aí ele veio, aí ele me disse, olha só, ele me mostrou transparências que ele fez do exemplar da Biblioteca Nacional de Portugal, no tamanho original. E ele precisava colocar aquelas transparências sobre as páginas do nosso exemplar. Ele tinha transparência de todas as páginas. Na hora que ele assentasse a transparência sobre o texto, ele ia ver diferenças textuais. Por quê? Porque o impressor pode mudar uma palavra no processo de impressão. Eu estou imprimindo a página 48, nossa, essa palavra aqui está errada. Aí ele conserta, mas ele já imprimiu todos os outros, vão ficar do jeito que está. Na catalogação, nós chamamos isso de variante. Nós temos que ser capazes de identificar essas diferenças entre exemplares. Isso interessa para o pesquisador. Nós temos a primeira edição dos Lusíadas. Os Lusíadas tiveram pelo menos 5, 6, 7 primeiras edições. O tipógrafo foi tirando várias vezes. Não foi tiragem, porque a tiragem é assim, eu tiro uma agora, 500 exemplares, daqui a um mês eu tiro mais 500. Não, ele estava imprimindo. E no processo de impressão ele foi corrigindo os primeiros versos. O exemplar da Biblioteca Nacional é considerada primeiríssima, porque logo no início tem um verso que começa com e entre. E é chamada de edição EE. Edição EE, que é raríssima. Foi a primeira que ele viu. Nossa, o verso está errado. O verso começa com entre. E alguém botou um E aqui quando compôs e tal. Então, isso é fundamental para o estudo da filologia, para a evolução da língua portuguesa, para o modo de construção da frase no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Isso muda o sentido de determinadas palavras. Vou dar aqui um exemplo do nosso cotidiano. Entrega a domicílio e entrega em domicílio. Vocês devem ter pego essa mudança, que ocorreu agora, no início dos anos 2000, né? Todas as propagandas nós entregamos a domicílio e descobriram, não, o português está errado, é entrega em domicílio. Então, essas mudança na história, né, que essas publicações se propõem.
Agora, para encontrar isso, para identificar essas diferenças, o pesquisador depende do trabalho de descrição do bibliotecário. Então, os exemplares, o sentido de exemplaridade, no caso de livro antigo, é diferente, porque a materialidade interfere muito. Essa materialidade vai interferir no acervo corrente se você tem um exemplar com anotações manuscritas. Eu não falo anotação do leitor comum, mas anotações manuscritas, às vezes, de punho do próprio autor, e você nem sabe, está lá na sua biblioteca. Você tem um livro que foi doado por um professor, que é o meu caso. Os meus livros todos estão anotados, eu corrijo, eu faço correção. Às vezes eu leio o livro de um conhecido e boto assim, que absurdo. Ainda bem que isso só será lido após a minha morte, porque eu vou doar meus exemplares todos para a Biblioteca Central da Unirio. Eu já deixei claro para eles que a biblioteca vai para lá. E eu faço cotidianamente, rotineiramente, né? Pelo menos anualmente, a seleção negativa, né? A política de crescimento zero, né? Que para entrar um livro, o outro tem que sair. Né? E eu mantenho na minha biblioteca, que é uma biblioteca de biblioteconomia, os livros que são essenciais para o meu trabalho cotidiano, e não são poucos. Tem uma biblioteca bastante significativa, de biblioteconomia, de história, ciências sociais e muita literatura também. São quantos livros? Qual é o tamanho do teu acervo? Conta aí, curiosidade. Eu tenho publicações da BN, publicações agora do Instituto Histórico, livros de biblioteconomia que estão esgotadíssimos, alguns que eu ganhei do próprio autor, né, que foram meus professores, os grandes livros na área de design, porque como eu trabalho com a materialidade, eu preciso estudar o design do livro, né? Até quando eu entro numa livraria e pergunto, tem um livro de biblioteconomia? A pessoa diz, não tem, eu pergunto onde é a área de design. Porque na área de design eu vou encontrar design de livro, o design de livro, que normalmente é antecedido por história do livro, história do papel, sob o ponto de vista de quem trabalha com design, né? E eu tenho muitas publicações sobre isso, sobre edição, editoração e muita literatura. É uma biblioteca grande, bastante, eu diria, significativa, né? Meus visitantes dizem que eu moro numa biblioteca. Olha, eu espero, com esse discurso, estar apaixonando vocês pela biblioteconomia de livros raros, né? Procurem ler sobre isso. É encantador, né? Eu comecei a trabalhar na biblioteca em 82, achando que eu era tal na catalogação. Eu me apaixonei pela biblioteconomia de livros raros quando eu estava fazendo análise bibliológica, que é o exame página por página, que eu aprendi com Celi Pereira, que eu já citei, e eu encontrei, era um livro que estava fechado há mais de 100 anos, que nós estávamos trabalhando com livros que estavam num depósito da Biblioteca Nacional desde 1910. Então, muita coisa ficou num depósito lá e já estava selada antes, já não era vista antes disso. Eu comecei a folhear, nós usávamos máscara, óculos de proteção, né? Saiu uma lei agora que estabelece o uso de EPI para o trabalho de biblioteca, arquivo e museu, né? E eu encontrei um fio longo de cabelo louro, caído entre as páginas. E eu toquei naquele fio. Eu tive um contato imediato com alguém que eu imaginei que viveu há 400 anos. Podia ser uma menina, uma mulher de cabelos longos, um homem de cabelos longos, né? Eu estava tocando alguma coisa de alguém. Aquilo me causou assim uma emoção, sabe? Eu percebi assim que o livro ele tem uma vida, ele faz uma conexão comigo, não é só uma conexão com o autor, ele me conecta com os leitores. Eu aprendi isso em 82, mas foi só no início dos anos 90 que eu tive mesmo essa consciência do sentido social, né? Como eu disse, eu trabalhava em manuscritos, eu olhava pela janela da Biblioteca Nacional e via meninos de rua assaltando, puxando cordões de ouro, via pessoas pedintes na rua, e eu me sentia desconfortável, porque eu fazia um trabalho para uma elite.
O pesquisador da biblioteca era um mestrando, doutorando, e isso me dava um desconforto enorme. Eu falava, nossa, quando eu me aposentar, eu vou para o interior, vou viver perto de mato, vou criar biblioteca popular, vou carregar livro em lombo de burro, eu vou fazer alguma coisa social, porque não é possível. Eu não me sinto desconfortável com isso. Até o dia que eu atendi aquele pesquisador de História da Arte, e um ano depois ele me mandou aquele material, né? Foi quando eu senti que o meu trabalho não era com o pesquisador, né? Que eu alcançava aquele usuário lá distante, que nem sabia que eu existia. E esse pesquisador escreveu essa frase que eu nunca mais esqueci. Tudo isso aconteceu porque eu encontrei você. Eu me sentia tal. Foi quando eu percebi que nós podemos mudar o rumo da história com a organização do conhecimento. Uau! Olha, parece que o tempo voa, né? Quando nós estamos com pessoas tão inteligentes, né? Interessantes, de bom papo. Eu vou fazer a última pergunta aqui para encerrar aquilo que eu vou deixar como pontinhos, né? Porque tem muita coisa ainda a ser explorado. Você trouxe aí toda uma fala, né? Sobre os livros raros, né? E aí eu sei que, né? A maioria das pessoas, né? Ou melhor, boa parte das pessoas, né? Sempre pensa, né? Que a biblioteca é como esse ser do passado, né? O que é absurdo, né? Sabemos, mas tem muitos pensamentos nessa linha, né? E o Biblioquê também vem, né? Para levar informação sobre biblioteca, sobre pessoas, né? Bibliotecárias, bibliotecários, né? E eu encerro o nosso episódio, né? Eu gostaria que você comentasse, né? Como você imagina a Biblioteca Nacional acompanhando os novos tempos, né, em que vivemos. A gente vive falando a biblioteca do futuro, né? Então eu gostaria de encerrar esse episódio, né, com você comentando sobre como você enxerga a Biblioteca Nacional acompanhando esse futuro. Uma citação antiga, eu acho que foi encontrada numa escavação, não sei bem, no alto de uma biblioteca, que dizia assim, Hospital de Almas, alguma coisa assim. Quando alguém diz, a biblioteca vai acabar, ela vai perder o sentido, né? Qualquer biblioteca. Eu comparo a biblioteca com um hospital. Você consegue imaginar uma sociedade sem hospital? Um lugar onde você possa recorrer para salvar a sua vida? Os hospitais, como as bibliotecas, evoluem com a ciência. Evoluímos em tecnologia, em equipamento, em pessoal, em qualificação de pessoal. A biblioteca não é hoje o que foi ontem, nem o que será amanhã. Então, quando alguém diz as bibliotecas vão acabar, a profissão de bibliotecário vai ficar inútil, saem notícias, né, reportagens dizendo quais as profissões que serão inúteis nos próximos 30 anos. A pessoa que está dizendo isso está vendo a área como uma área assim, parada, como se fosse um rio, uma poça estagnada. Não, pensem na biblioteca como um hospital. Enquanto que um hospital salva vidas, a biblioteca também salva vidas. É na biblioteca que o advogado pesquisa, é na biblioteca que o médico pesquisa. Olha as redes e os sistemas da área de medicina, a Bireme foi criada no Brasil e que hoje está na América Latina e Caribe, né? O sistema de informação que não há médico hoje ativo que não tenha uma assinatura da Bireme, que possa pesquisar, seja médico de pele, de coração, médico de psicólogo, psicanalista, né? O que vai ocorrer, o que eu imagino, assim, em termos que vai ocorrer, é que, e já ocorre, né? A Biblioteca Nacional ela tem uma característica de biblioteca, museu, arquivo. É como se ela fosse isso tudo numa coisa só. Ela não é só uma biblioteca, né? Ela é uma biblioteca, museu, arquivo. E há um volume de informação na biblioteca que ainda não foi consultado por ninguém. Está lá na biblioteca. Como eu falei, eram livros que tiveram algum significado quando foram lançados e que, com a passagem de tempo, perderam o significado. Ou as pessoas se desinteressaram. Um exemplo, hoje, um aluno, um estudante, ele busca na biblioteca a bibliografia indicada por um professor. Então, muitas vezes, o olho dele está direcionado pelo olhar do professor, que é o que ele usa para discutir em aula, para trazer o conhecimento. O que não impede o aluno de buscar outra literatura, mas tem aluno
porque acha que só pode ficar na literatura indicada pelo professor. Muitas vezes o professor tem a leitura da outra literatura e escolheu aqueles. Então, eu imagino a Biblioteca Nacional como ela é hoje, evoluindo como ela evolui hoje. Você vê, hoje a biblioteca oferece livros digitais, atendimento remoto, né? O pesquisador não precisa, às vezes, nem ir à Biblioteca Nacional, ele obtém a reprodução digital do item que ele precisa, né? Mas eu ainda vejo muitos anos pela frente da consulta à materialidade, ao livro, sob o ponto de vista material. Hoje, a pesquisa ela é bastante retrospectiva. Até os anos 90, a pesquisa ela era, vamos dizer assim, em perspectiva. Havia aquela ideia de pesquisar para frente. Se buscava a última publicação, o que havia de mais atual. E o que fazia o pesquisador? Citação de citação. Aquilo que eu não consultei, eu vou citar alguém que consultou. O grande problema é que na citação de citação é que 1908 vira 1980, muitas vezes numa nova edição ou na digitação, né? Como acontece comigo. Muitas vezes eu falo em colação, que são os dados de paginação, ilustração e tamanho do livro, e em textos que eu publico, alguém corrige para coleção, porque quem corrigiu não conhecia o termo técnico colação. Então, eu ainda vejo a biblioteconomia, a biblioteca, não da sua forma tradicional. Me incomoda muito quando eu vejo literatura de alguém dizer a biblioteca digital e a biblioteca tradicional. Ou a biblioteca digital e a biblioteca antiga. Eles usam outro termo que se contrapõe ao digital, que eu não lembro agora. Não é biblioteca tradicional que eles colocam? Eu acho que é isso. Não. Não, além de tradicional, eles usam também, aparece muito na literatura, um termo que se contrapõe ao digital, aquilo que não é digital, né? Que é chamando a biblioteca desse tipo de biblioteca. Isso me deixa, assim, angustiada. Biblioteconomia digital, na verdade, é uma especialização da biblioteconomia. Entendeu? A biblioteca digital não é outra biblioteca, ela é uma biblioteca, só que em formato digital. Como eu tenho a biblioteca especial, a biblioteca especializada, a biblioteca escolar, a biblioteca universitária, cada uma com suas características muito próprias. Então, eu ainda vejo a Biblioteca Nacional, como todas as bibliotecas nacionais do mundo, físicas, durante muito tempo, e oferecendo em formato digital uma seleção de tesouros, porque há um volume monumental de obras impressas, desde meados do século XV, que ainda não tiveram o privilégio da consulta, da reprodução ou da apresentação. Um exemplo bem elementar. O último livro que eu acabei de ler foi esse daqui, ó. Acabei de ler esse livro. Olha o título desse livro. O título é Entre a Biblioteca e o Bordel. A sátira narrativa de Hilário Tácito. O texto eu acredito que é uma síntese da tese de doutorado da professora da Unesp, eu acho, Sandra Ferreira. Eu encontrei esse livro num sebo, né? O livro, ele trata de um livro que é de Hilário Tácito, é um pseudônimo de um engenheiro, né? Um livro sensacional de Hilário Tácito, chamado Madame Pommery. O livro, não é o livro, tá? Esse aqui é a crítica, é o comentário do livro. Eu vou atrás desse livro. Por exemplo, eu vou verificar se ele está na Biblioteca Nacional, e se ele estiver em Obras Gerais, eu vou recomendar para o atual chefe de Obras Raras que peça a guarda. O que aconteceu? Madame Pommery é a história de uma prostituta estrangeira em São Paulo, no século XIX, final do XIX, início do XX. Por que esse livro caiu no esquecimento? Praticamente ninguém consulta Madame Pommery, embora ele tenha sido aclamado quando foi lançado. Porque os personagens são reais, com outros nomes. Os políticos, os escritores, os intelectuais que aparecem na história de Madame Pommery eram da época que o engenheiro autor desse livro, que assinou sob o pseudônimo de Hilário Tácito, escreveu. Claro que essas pessoas trabalharam para que esse livro sumisse da leitura corriqueira. É isso que acontece quando um livro desaparece. Ele não desaparece porque ele não é bom.
Ele desaparece porque as pessoas deixam de lê-lo por diferentes razões. E é um volume monumental de obras nas bibliotecas que estão assim. Por isso que o critério que é usado por muitos bibliotecários, esse livro vai ser desbastado, esse livro vai ser descartado, porque a última consulta que teve nele foi em 1961. Isso não significa absolutamente nada, significa só que ele não está na bibliografia, na literatura recomendada pelos professores, né? Então, eu vou atrás de um exemplar, vou procurar nos sebos na internet, um exemplar do livro do Hilário Tássio, que agora eu tenho que ler, né? Do título Entre a Biblioteca e o Bordel, é porque ela compara a presença de escritores, literatos, intelectuais naquele ambiente, que produziam literatura naquele ambiente. Isso eu achei sensacional. Ela vai traçando, faz a crítica da obra e comenta a história do livro. Eu li a crítica porque é a história do livro. E agora eu vou atrás do livro. Então, eu imagino a Biblioteca Nacional, como outras bibliotecas, como as bibliotecas escolares, como as bibliotecas públicas, sem patrocínio, sem assistência, ainda, por anos, ainda no estágio em que elas estão, mas evoluídas. E eu repito aqui uma frase do Rubens Borba de Moraes, que foi a epígrafe na minha dissertação de mestrado. Quando eu ouço jovens bibliotecários nos congressos falando das novas tecnologias, né, da nova biblioteca, tenho vontade de pegá-los pela mão, atravessar a rua e entrar numa biblioteca pública para que eles vejam o real, a realidade. Então, hoje, você vai a lugares no Brasil, no interior, tem criança que nunca viu um livro infantil, minha gente. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de quem consegue pagar por tecnologia. A Biblioteca Nacional tem um volume digitalizado porque ela é a Biblioteca Nacional. As pessoas investem na biblioteca, a Biblioteca Nacional dá visibilidade. Então, se você consegue fazer que a sua biblioteca pública dê visibilidade, você consegue patrocínio. É o que nós estamos fazendo no Instituto, dando visibilidade ao Instituto. O Instituto agora tem perfil nas redes sociais, a gente está divulgando material nas redes para dar visibilidade e atrair o patrocinador. Eu lembro numa reunião há décadas com Afonso Romano, diretor, eu era diretora da área de acervo toda, aí a gente estava falando sobre patrocínio, aí eu dizia para ele que eu via a Biblioteca Nacional como uma socialite chiquerésima, linda, maravilhosa, sem um tostão, e que ela precisava de um patrocinador. Então, eu lembro que ele ficou rindo, ele riu disso, e eu falei, é verdade, a pessoa entra na biblioteca, vê aquele castelo maravilhoso, eu digo para as pessoas, eu trabalho num castelo, aquele castelo lindo, maravilhoso, aquela escadaria de mármore, aqueles tapetes vermelhos. Pensa, nossa, aqui tem muito dinheiro. Tem. Eu acho que a biblioteca não restaura um livro com dinheiro do orçamento dela. Tudo é projeto desenhado por funcionários, por bibliotecários, como o projeto que eu desenhei em parceria com outros sócios para o Instituto. As pessoas dizem assim, é fundamental que o bibliotecário fale outras línguas, que o bibliotecário seja culto. O que é fundamental hoje na biblioteconomia é que o bibliotecário escreva bem e que ele seja capaz de convencer com seu discurso. E tudo isso, escrever bem, convencer com o discurso, só acontece com quem é capaz de ver o conhecimento pululando na sua frente, de entender como é que funciona, de mergulhar, de buscar explicações, de antecipar a pergunta do usuário, ser capaz de responder a pergunta antes mesmo que ele faça, porque você já sabe que ele vai pesquisar e você se antecipou a ele, se preparando para a entrevista de referência. Eu queria fazer só uma recomendação. Posso fazer rapidamente? Pode, por favor, pode. Eu publico nas minhas redes, eu conto assim, umas histórias. Durante a pandemia, eu escrevia muita coisa assim, sobre o que acontecia comigo na pandemia. Aí eu descobri que eu tenho uma verba literária. E hoje foi publicada em página inteira no jornal O Globo uma história minha. O jornal o Globo criou uma seção chamada Conte uma História de Amor. E está na primeira página do jornal o Globo. Eu publiquei, eu tirei uma foto, botei nas redes, mas o Globo normalmente veta isso, né? Ele quer que você seja assinante. Mas está lá, está no link também, acho que eu vou botar o link da página para quem for assinante. Mas eu botei lá nas minhas redes e espero que o povo esteja lendo, né? Nós vamos fazer uma postagem no nosso perfil do Biblioquê para disseminar isso também, para alcançar os nossos aqui. Ai, que legal! Aí vocês vão me dizer a data certa e eu compartilho isso. Perfeito. Tá? Eu boto nas minhas redes também.
Legal. Bom, eu preciso dar uma notícia, né, que ninguém quer ouvir, mas nós estamos encerrando o episódio. Foi um prazer. Mas te agradecemos, né, pela tua disponibilidade, né, pelo teu tempo, né, de compartilhar tanta coisa, né, com os nossos ouvintes do Biblioquê. Mas precisamos encerrar. Como eu comentei, né, vamos deixar 3 pontinhos, né, porque podem acessar a Ana Virgínia por meio das redes sociais, né, por meio dos seus textos, né. Ela acabou de dar indicação aí de uma reportagem, a gente também vai fazer essa referência lá nas nossas redes sociais, para dizer que vamos precisar encerrar o episódio, mas esperamos em um outro momento, né, dar continuidade a esse papo maravilhoso, né, essa gravação em um sábado ensolarado com a Ana Virgínia, e te agradecemos muito. Lindo dia. Lindo dia. Com você, Ana! E eu queria encerrar com uma frase, a minha frase tradicional, né? Por favor. Meu nome é Ana Virgínia Pinheiro e eu sou bibliotecária. A gente agradece a nossa convidada por ter disponibilizado aqui o seu tempo e a gente ganhou muito conhecimento com essa entrevista. A gente também agradece à FIC pelo apoio e ao CABAN, que é o nosso Centro Acadêmico de Biblioteconomia do Amazonas. Muito obrigada a todos. Este episódio foi produzido pelo Biblioquê Podcast e foi roteirizado por Lana e Luiz Fernando e Leleco, mediado por Milena e Daniele Inomata e editado por Vitor Hugo.